Aos 5 dias do mês de setembro de 2016, pelas 10 horas e 30 minutos, compareceu na Sala 1 da Zona de Congressos da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, perante a Sra. Ministra da Justiça, licenciada Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunen, em representação de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, o licenciado António Luís Santos da Costa, a fim de tomar posse do cargo de Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, o licenciado José Eduardo Vera Cruz Jardim, para o que foi designado pelo Conselho de Ministros, através da Resolução 18 de 2016, de 16 de junho, publicada no Diário da República de 30 de junho, segunda série, nos termos do disposto no número 1 do artigo 5º e do artigo 7º do Decreto-Lei 308/2003, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei número 204/2007, de 28 de maio. Vera Jardim é o novo Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. A tomada de posse, ocorrida na passada segunda-feira, punha fim a um longo período marcado por algum desinteresse por parte das entidades governativas. Mário Soares tinha sido o último presidente desta comissão, que foi depois liderada pelo vice-presidente Fernando Soares Loja, que agora representa a Aliança Evangélica Portuguesa nesta comissão. Este é um órgão de consulta do governo e trabalha para garantir a liberdade de culto, o conhecimento das diversas identidades religiosas presentes em Portugal e incentivar a interação entre estas, de forma a contribuir para a defesa e integração das minorias num clima de tolerância e de paz social. Nada define melhor o grau de civilização e de decência de uma sociedade do que o tratamento que dá às suas minorias, sejam elas étnicas, culturais ou religiosas. Não chega a termos boas leis e um clima de moderação no diálogo entre as confissões. As forças que defendem o ódio e o desprezo do outro, mesmo quando não evidentes e visíveis, existem e têm de ser combatidas, não apenas no plano essencial da segurança, mas também, eu diria, sobretudo, no plano cultural e espiritual. As palavras de Vera Jardim nesta tomada de posse remetiam para a atualidade da questão religiosa, que assume uma relevância crescente no momento em que o extremismo e a violência querem explorar a identidade cultural e religiosa das comunidades. Ao revitalizar esta Comissão de Liberdade Religiosa, o Estado português investe no clima de tolerância e colaboração para inspirar o relacionamento entre as diversas confissões. Estou certo de que se abre hoje um capítulo novo da Comissão de Liberdade Religiosa. Mais rico em iniciativa, mais agregador de vontades, mais franco e aberto no diálogo e na discussão, mais motivador para todos os que levam a sério esta problemática fundamental da cidadania e da defesa da dignidade humana. A Comissão de Liberdade Religiosa não fará tudo. Sobretudo, não fará tudo por si só. Será, sobretudo, uma incentivadora de debate, de reflexão, de estudo e de propositura, e de luta contra todas as formas de discriminação religiosa. Essa será, assim o entendo, a sua missão fundamental. Dialogará e cooperará com as igrejas e comunidades para a promoção dos direitos humanos e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. A religião, a sensibilidade e leitura do transcendente, a percepção da divindade e o ordenamento do agir humano num quadro de valores são parte integrante das dimensões mais profundas e estruturantes da humanidade. Por isso, o fenómeno religioso e o lugar que ele ocupa nas sociedades não pode ser ignorado. É um dinamismo social que desafia, em permanência, a um clima de reconhecimento entre minorias e identidades maioritárias. E esse facto foi sublinhado pela Ministra da Justiça, que presidiu a esta tomada de posse. Em Portugal vive-se uma realidade em que os grupos religiosos minoritários têm e manterão liberdade para se manifestar a sua fé ou a sua crença religiosa, o que infelizmente não acontece em muitos pontos do globo. No entanto, esta saudável realidade com a qual convivemos hoje não significa que possamos dar tudo por adquirido e que devamos descansar
em matéria de liberdade religiosa. Importa que tenhamos todos... Francisca Van Dunem chamou a atenção para o fenómeno religioso, lembrando que é falsa a ideia de que vivemos hoje num mundo secularizado, onde a religião perdeu a sua relevância. O renascimento do religioso representa um enorme desafio para o pensamento e para a organização das sociedades contemporâneas. O princípio da laicidade do Estado e da separação entre o Estado e as igrejas não nos pode nem deve impedir de realizar um contínuo esforço conjunto tendente à convivência e ao diálogo entre pessoas de fé, não crentes e agnósticos. A liberdade religiosa é a pedra angular da paz num mundo de muitas filosofias e muitas doutrinas que competem entre si. A paz, meus senhores e minhas senhores, não é só a ausência de guerra. Portugal é, historicamente, um exemplo de convivência e capacidade de aceitar e integrar diferenças culturais. A nossa tradição de séculos projetou-nos no mar. Levou-nos a paragens e latitudes onde a cor da pele e a sensibilidade perante Deus eram diferentes. A expansão marítima mostrou-nos as diferenças dos povos e aprendemos que é mais proveitosa a colaboração do que o confronto. Esta realidade acabou por determinar muito daquilo que é hoje o nosso tecido social e a forma como lidamos com tradições diferentes. Esta sensibilidade acabou por influenciar o quadro jurídico que nos rege e que é tido como exemplar em matéria religiosa. Temos um clima de diálogo e respeito mútuo, sem quebra do livre direito à liberdade de expressão crítica. Temos, em suma, um ambiente geral invejável, de equilíbrio e concórdia entre as diversas comunidades religiosas existentes no país. Mas, como em tudo nas sociedades, é necessário esforço, coragem, equilíbrio crítico e visão de futuro para que todo este clima se aprofunde e aperfeiçoe. Na Fundação Calouste Gulbenkian nascia a nova Comissão de Liberdade Religiosa. Para além do presidente Vera Jardim, tomavam posse os representantes das diferentes confissões e identidades religiosas presentes em Portugal e reconhecidas pelo Ministério da Justiça. A Igreja Católica, através da Conferência Episcopal Portuguesa, designou como seus representantes nesta comissão o padre Manuel Saturino Gomes, auditor do Tribunal da Rota Romana no Vaticano, e o teólogo Alfredo Teixeira da Universidade Católica Portuguesa, que sublinha a importância de organismos como este. Tudo aquilo que de alguma forma pode promover o conhecimento das tradições e das comunidades religiosas no espaço público é, a meu ver, um desafio muito importante. Infelizmente, nos últimos anos, o debate público sobre as religiões, em termos internacionais, está muito marcado pela prevenção do conflito. E boa parte das iniciativas que há em torno do religioso, da aproximação das comunidades, está demasiado, a meu ver, enredado e isolado nesse tópico que é o da aproximação do religioso para termos mais paz social. E, a meu ver, isso sendo um aspecto importante, não deixa de ser, quando nos concentramos apenas nisso não deixa de ser um certo enviesamento, porque as religiões, as comunidades religiosas têm mais coisas para oferecer às sociedades. Outro representante da Igreja Católica, o padre Manuel Saturino Gomes, destaca o momento e a oportunidade em que esta comissão readquire a sua vitalidade. A senhora Ministra acabou de dizer que não vivemos numa sociedade secularizada, totalmente secularizada. Existe o fenómeno religioso, né? Essas vertentes religiosas que têm de ser estudadas, acolhidas, também dentro do razoável, porque nem tudo aquilo que é religioso ou que se autoclama religioso, por vezes tem nem sempre tem aquela legitimidade jurídica, né? ou perfil teológico para atuar, né? Mas o importante é que a Comissão possa dinamizar e estar atenta também à violação dos direitos da liberdade religiosa no nosso país e acolher também as iniciativas ou sugestões que possam vir da sociedade civil e das diversas igrejas e confissões religiosas.
Os acontecimentos que marcam a atualidade mundial, os conflitos em curso na Síria e no Iraque, exportaram para o Ocidente algo mais do que as vagas sucessivas de refugiados que chegam aos países do sul da Europa. Os tempos mostram-nos ações terroristas que procuram explorar o medo e incrementar a desconfiança entre cultura dominante e minorias. A questão religiosa surge como aglutinador de identidades e afirmação perante formas de estar e agir que podem colidir, ofender ou pôr em causa o equilíbrio social. Factos a que não é alheia a intenção do Governo em querer reativar entre nós esta Comissão de Liberdade Religiosa. A grande preocupação do Governo é estabilizar as questões relacionadas com a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é para nós fundamental como condição de paz, como condição de diálogo entre as várias comunidades e de harmonia social. Francisca Van Dunem sublinhou que o trabalho desta Comissão ganha relevo no momento em que a questão religiosa está a ganhar importância na sociedade contemporânea. Há um grande reavivar do religioso no mundo e, portanto, estas questões religiosas acabarão por, de alguma forma, condicionar quer a organização das nossas sociedades, não é? Quer o nosso modo de vida cotidiano. E, portanto, nós aquilo que pensamos é que não se deve aguardar que as coisas corram mal, que é preciso criar condições para que as coisas corram bem. E neste tempo em que o diálogo é fundamental, o que estamos a fazer hoje é criar condições prévias para o diálogo interreligioso. Portugal surge como um exemplo de sucesso na integração e reconhecimento de grupos minoritários num processo em que o Estado se assume como parceiro. Comissões como esta da liberdade religiosa, mais do que um regulador, quer ser um elemento facilitador do diálogo e da cooperação. Esse espírito inspirava a Declaração Conjunta pela Paz, que foi, nesta ocasião, assinada e proclamada pelos representantes dos diversos grupos religiosos presentes no nosso país. Pluralismo religioso e cidadania era tema para um momento de reflexão que ocuparia a tarde daquele dia. Na abertura da sessão, a Ministra da Justiça voltou a sublinhar a relevância do religioso no atual momento e citava o sociólogo e teólogo luterano Peter Elberger, para quem os tempos contemporâneos são tão furiosamente religiosos como no passado. Nós testemunhamos hoje o ressurgimento mundial de todas as formas de religiosidade. A expansão do Islão, o reavivamento do evangelismo protestante pelo mundo inteiro, a renovação do cristianismo e a divulgação de novas religiosidades na Europa de Leste, assim como o ressurgimento das religiões na China e a multiplicação das igrejas na Índia e por toda a África. A religião é, e sempre foi, um domínio simbólico e social que perpassa a vida de todos nós. E hoje, a vinculação do indivíduo, cidadão, a uma identidade coletiva específica que é comum na religião e na cidadania, está marcada por uma curiosa convergência, se não concorrência. A religião e a cidadania, sendo instâncias de identificação, podem ser contextos sociais de participação, de resistência, de indiferença ou de protagonismo. Por entre as citações do debate, o incontornável pensador francês André Malraux e a sua afirmação: o próximo século ou será religioso ou não será. Se não disse, o facto de tanta gente dizer que ele disse, demonstra que o que ele disse foi no contexto quase escandaloso. Ora bem, isso é que é preciso perceber. Quase escandaloso, porque de facto se ele o disse. É um intelectual francês que fala em meados dos anos 60, portanto, no meio do século XX, quando seria absolutamente surpreendente, perante os paradigmas dominantes de racionalidade, os tais paradigmas dominantes de racionalidade, seria absolutamente surpreendente esperar que se voltasse a falar da necessidade humana do divino.
Portanto, se ele não o disse, o facto de tanta gente dizer que ele disse, demonstra que o que ele disse teve potencialmente qualquer um live de escândalo. De todo modo, o que nós hoje, a esta distância, podemos dizer, podemos reafirmar, é temperar a nossa surpresa, temperar os nossos preconceitos culturais fundos, que muitas vezes temos, perante um caminho da história que não foi o caminho linear que alguns predisseram. Um debate a situar a religião como elemento de construção social e determinante para lhe conferir humanismo e um quadro de valores essencial para a coesão das comunidades. A ciência é diferente da religião e nunca deverá ceder à tentação de a substituir. Bom, a religião já não tem sentido nenhum, nós precisamos é de uma visão científica do mundo, nós precisamos é da experimentação, do empirismo, etc, etc. E depois foi o que deu, não é? Realmente depois, claro, começaram a aparecer frascos com bocados de cérebros, etc, etc, nos laboratórios, porque de facto a ciência pode dizer-nos o que é que acontece se atirarmos alguém de um penhasco abaixo, etc., mas não nos diz necessariamente se isso é bom ou é mau, se isso é certo ou errado. Não é? E, portanto, nós precisamos aqui de interiorizar alguns valores. Nesta ocasião ficou claro o clima de aproximação que caracteriza o relacionamento entre as diversas religiões no nosso país. Uma situação que para muitos é exemplar. Não há dúvidas que Portugal é um país exemplar. Não tenho dúvidas, tenho muito orgulho no que Portugal é, em termos de religião, em termos de culturas, tudo isso. Portanto, nós não há dúvidas que somos um país em que somos amigos um do outro. Nós somos muito xenófilos, somos contrários dos outros que são xenófobos. É isso que eu digo sempre lá fora quando vou. Portanto, não há dúvidas que a Comissão de Liberdade Religiosa apenas vem revitalizar, vem reenfatizar aquilo que já se diz na Constituição e diz nas leis e que nós temos todos impregnados no espírito. Enfim, há sempre exceções, como sabe. Isso há sempre, a regra tem exceções. Mas português é um amigo do outro. Isso é que é muito importante e eu tenho sempre muito orgulho nisso. Aprendemos a conhecer-nos com as nossas diferenças e com as nossas... e, de facto, temos, e não é mal nenhum dizer, temos interesses comuns. No bom sentido. E eu acho que isso nos aproxima e eu acho muito bem. Naturalmente que nós entendemos que o respeito não inviabiliza a crítica e a liberdade de expressão, mas tem sido salutar a forma como as comunidades religiosas têm procurado conhecer-se melhor, mutuamente, e no conhecimento existe naturalmente a perspectiva de que haverá no futuro uma melhor convivência. Naturalmente que há um caminho a fazer, não digo que é um caminho de precludir as opções pessoais de cada um, mas um caminho no sentido de que vivemos num Estado democrático, com liberdades, com direitos humanos que têm que ser preservados e que as comunidades religiosas certamente se ajustarão aos direitos humanos, à liberdade de expressão e à liberdade religiosa de cada um. O sucesso da experiência portuguesa em matéria de liberdade religiosa e o ordenamento jurídico que se conseguiu pode ser partilhado com outros. Esta Comissão de Liberdade Religiosa reconhece este valor. Os países que não têm força económica ou militar para se impor no concerto das nações fazem-nos muitas vezes pelo uso do que já nos habituámos a apelidar de soft power. O quadro jurídico da liberdade religiosa em Portugal, como também, em muitos aspectos, o da integração de imigrantes, são exemplos de boas práticas que, quer por organizações internacionais, quer por analistas especializados, têm sido profusamente elogiados. Devemos hoje, em meu entender, sem proselitismo bacoco e inoperante, colocar estas questões na perspectiva da nossa experiência, na discussão internacional, sobretudo no tempo presente, em que elas assumem um pouco por toda a parte relevância excepcional, com especial relevo para a situação europeia, onde são pontos fulcrais das políticas de cada país e da própria União. E eu penso que o mundo, de uma forma geral, e nomeadamente a Europa, onde nos situamos,
ao CPLP, tem a ganhar com a troca de experiências. Nós vemos experiências como a francesa, que toda a gente conhece pelo impacto que têm os acontecimentos lá, vemos as experiências da Inglaterra e pouco se fala da experiência portuguesa. E eu acho que a experiência portuguesa é uma experiência interessante, porque é uma experiência de separação com colaboração, com cooperação. E cooperação, portanto, separação, religião, Estado, mas com a cooperação do Estado. E isso, penso eu, que tem dado bons resultados. E, portanto, há que estudar as experiências que dão bons resultados e também estudar as que não dão para percebermos porquê. Apesar do urbanismo, de uma modernidade globalizada, dos progressos e descobertas científicas, parece consensual. A religião está a regressar ao espaço público. Na verdade, nunca o abandonou, apesar de alguns pugnarem por remeter a religião para o reduto da consciência individual, limpando o exterior de símbolos ou mensagens que remetem ao transcendente. Eu diria que é o próprio indivíduo, na medida em que nestas sociedades encontra mais meios para tornar público o seu próprio ponto de vista, é o próprio indivíduo que faz regressar ao espaço público a religião. Eu recordo-me que há uns anos atrás, quando foi remodelada a lei de laicidade em França, onde o uso de uma determinada indumentária feminina por parte das mulheres muçulmanas foi particularmente visado. Recordo-me de ver algumas jovens muçulmanas no espaço público francês, enfim, contestando essa lei, e o argumento que usavam não era o argumento da autoridade da sua tradição religiosa, dizendo alguma coisa como nós temos de usar isto porque os preceitos da nossa religião o impõem. Ela dizia uma coisa diferente, dizia: eu tenho o direito de escolher. Não há espaço público neutro à presença ou à influência do religioso. São os indivíduos que trazem a público os seus pontos de vista, e estes são compostos também pelas leituras religiosas do mundo. Eu gosto de ouvir numa cidade as marcas da diferença, gosto de ouvir o sino, gosto de ouvir como é que se chama? Desculpa, agora o toque do muezzin, gosto de ouvir o toque do shofar, porque não, é a realidade das nossas sociedades hoje. Hoje, outro dia perguntaram até aqui na Gulbenkian, o que é a laicidade hoje? A laicidade hoje é a aceitação da diferença, é o reconhecimento da diferença. Porque as nossas sociedades já não são as sociedades do princípio do século, são as sociedades multi. O religioso está para além das famílias religiosas. É integrante da condição humana. É uma sensibilidade que cada um experimenta e constrói com os demais. O religioso habita a cultura humana. E, portanto, as culturas, historicamente, foram sendo construídas com as suas contingências e delas fez parte também uma história religiosa. E, portanto, nesse sentido, qualquer postura sobre o religioso na sociedade portuguesa não pode ignorar aquilo que é a história religiosa da própria sociedade portuguesa. Seria, evidentemente, uma visão de laboratório ou marcada simplesmente por qualquer enviesamento ideológico, mas sem a capacidade de interpretar. A religião no espaço público, uma experiência de liberdade, de construção comunitária, participada por minorias ou grupos preponderantes, mas onde o lugar de cada um é reconhecido e valorizado.